Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a Prof. Jai. Pessoal, eu tô querendo dar uma inovada, tá? Teve muito caso de aluno reclamando que eu tava passando muita matéria e tal, né? E realmente eu passei um pouco mais matéria, né? Ah, peço desculpas, eu não achei que todo mundo ia assistir aquele vídeo de 1 minuto, 1 hora e pouco. Mas é um vídeo muito bom, eu adoro aquele vídeo, eu adoro assistir. Assim, continuando sobre o Egito, que a gente estudou, sobre os primeiros homens e tal. Hoje eu vou fazer por meio de como que eles chamam? É um mapa inteligente, tá? Eu coloquei as principais características da Mesopotâmia e vou dar uma explicada. Isso daqui é um resumo de umas 8, 9 páginas, tá? Eu vou falar um pouco mais do que está escrito aqui, mas está no vídeo, vai estar gravado, daí para vocês vai estar bem de boas, né? O que, que eu ia falar mais? Eu vou disponibilizar esse mapa em PDF para vocês copiarem no caderno, tá? Esse é para copiar no caderno, tá? Copie no caderno, vai estar em PDF. Se vocês falarem, prof, eu não consigo ler, não, vai estar em PDF, tá? Então vamos começar, né? Os babilônicos e os assírios. Então aqui, a Mesopotâmia se chama em assírio, babilônico lá, terra entre rios, pois é encontrado nos rios Tigre e Eufrates. É extremamente fértil, assim como o Egito, né? Lembra que tá a Prof fez um resumo para vocês dizendo que uh, o Egito e a Mesopotâmia nasceram quase juntos, né? Nessa região, a partir de 3000 a.C., surgiram várias sociedades. Surgiram os primeiros zigurates, que eram templos retangulares, ovais ou redondas, e o mais famoso foi construído na Babilônia em honra ao deus Marduk. Historiadores afirmam que esse era o templo da Torre de Babel mencionado na Bíblia. Eu fiz mais alguns estudos e daí eu dei uma resumidinha. Então, assim, lembra que eu falei, né? Os egípcios mesopotâmicos tiveram as mesmas criações quase ao mesmo tempo. Não só nasceram no mesmo tempo, mas eles criaram no mesmo tempo também. Só que os mesopotâmios foram os primeiros a terem a chamada escrita cuneiforme. Lembra que a prof falou para alguns de vocês ou para vocês que tem um livro chamado Uma Breve História da Humanidade, que aparece a primeira escrita cuneiforme encontrada, né? Que foi a primeira escrita feita no mundo que ainda estava escrito assinado Kunai. Então era tantas coisas de trigo, tantas coisas de não sei o que, tantas coisas de não sei o que, e daí embaixo do que eram feitos em tábuas de barro, daí estava escrito assinado Kunai. Então é o primeiro homem que a gente descobriu que. O primeiro nome que a gente descobriu no mundo, né? Que era o Kunai, né? Não sabe se é homem ou mulher. Kunai pode ser tanto homem quanto mulher. Pouco tempo depois, os egípcios, claro, inventaram a escrita hieroglífica, né? Que é aquelas coisas bonitas e tal. E é bem diferente do mesopotâmico, né? Eles tinham templos para os deuses, né? Os egípcios, eles tinham os templos, era mais as pirâmides, né? Que eram mais para os mortos, mas também era para endeusar os deuses. Mas os babilônicos, os mesopotâmios, eles tinham em honra aos deuses só. Eles não tinham essa figura, ao contrário do egípcio, que tinha o faraó, que era o enviado de Deus. Eles sabiam bem que deuses são deuses e reis são reis. Eles podem ser enviados por deuses, tipo, dormindo, Deus falou alguma coisa, ou ele é um milagre e ele aconteceu por causa de um deus, sim. Mas eles sabiam que deuses eram deuses e faraós, deuses eram deuses e homens eram homens. Já no Egito era muito fantasioso. Os deuses vinham metade homem, metade animal, os deuses vinham através dos egípcios, dos faraós, ou eles vinham através de um deus mesmo, que era enorme, mas poucos viam, né?
Ou também eram, tipo, o vento, que é o Shu, o céu, que é a Nut, o Geb, que é a terra, uh, o Ra, que é o sol, que mais tarde ele acaba se aposentando, e daí vem o Horus, né? Então, eles tinham essa diferença dos egípcios, os mesopotâmios, né? Uh, os assírios se fixaram no norte da Mesopotâmia por volta de 2500 a.C. Sua capital foi Assur. Porém, era uma cidade muito aberta para alvos inimigos, então tiveram que criar mecanismos de defesas. Foi o militarismo, né? Eles, tipo, eram meio espartanos, assim, bem forte, assim, o espartano, né? Como a região era muito rica em agricultura, eles eram excelentes agricultores e caçadores. Então, eles criaram fortes cidades militaristas para eles conseguirem expandir mais e mais, né? Eles foram os primeiros que criaram um exército e eles expandiram através do terror. O que eles faziam? Eles iam matando, causando terror para o pessoal ter medo. Eles eram tipo os mongóis, assim. Os mongóis, eu não sei se a gente vai estudar no livro, né? Mas os mongóis eram muito sanguinários lá na China, né? Então ali a gente vê que eles criam, porque ali onde os assírios viviam era tipo, vamos dizer que essa é a coisa assíria e ao redor era cheio de rios, então eles não podiam fortificar aquilo porque eles não conseguiriam deter a força da mãe natureza. Então eles na época não tinha. Mais tarde a gente vê que eles adoram quando tem rios porque as pessoas não conseguem entrar. Mas na época eles não tinham a tecnologia disponível para eles montarem aqueles cercos enormes. Então eles fizeram uma cidade militarista, né? Cidades-estados militaristas, tipo Esparta, onde eles criam os homens para fazerem tudo, mas principalmente para serem lutadores, né? Aqui a gente tem o Hammurabi, que é o como que é o responsável pelo chamado Código de Hammurabi, né? Então aqui a União da Mesopotâmia demorou a se formar. Haviam cidades-estados, que foi ali dos sírios, dos mesopotâmicos, dos babilônicos e tal, como Ur e Lagash. Ur tem um filme do Rodrigo Santoro que fala sobre Ur. Lá dominavam controle de água, metalurgia e bronze. Em 2000 a.C. a 1750, formaram-se um dos maiores estados centralizados chamados de Primeiro Império Babilônico. Seu principal governador foi Hammurabi. Ele foi o famoso por trazer o Código Hammurabi, olho por olho, dente por dente, além de organizar a escrita cuneiforme, porque antes só alguns escreviam na escrita cuneiforme e ele não. Então, assim, ali o desenvolvimento da Mesopotâmia, o comércio floresceu, as pessoas passaram a viver nas cidades, não em acampamentos, como eles viviam antes, né? E os avanços científicos ficaram cada vez mais normais, né? E a urbanização, porque a cidade de Hammurabi era muito rica, a cidade que mais tarde foi para Hammurabi, ficou muito rica. Só que não era tão simples, eles começaram a ter desentendimentos, o que é um humano normal, né? Começar a ter mortes e tal. Então, eles escreveram a primeira lei. Por quê? Porque antes, imagina, ele era uma cidade tipo cosmopolita, porque na época não tinha esse cosmopolita, né? Mas na época era meio cosmopolita, ou seja, vinha pessoas de todos os lugares do mundo, e não só dos lugares do mundo, mas também de crenças diferentes. Então, antes era feito, quando era uma cidade menor, era feito tipo, você tem a tua religião, vai ser julgado através da tua religião. Você tem a tua religião, vai ser julgado através da tua religião. Com o Código Hammurabi já não foi assim mais. Então, olho por olho, dente por dente. E era exatamente o que acontecia. Por exemplo, a minha mãe foi no meio da rua e ela acabou matando o filho de uma outra mulher. Então, é chamado Código Hammurabi, é feito o Código Hammurabi, e o que vai acontecer? A justiça não vai ser aplicada para minha mãe. Quem vai pagar não vai ser minha mãe. Vai ser
uma das filhas da minha mãe, porque foi morta uma das filhas ou um dos filhos de uma mulher. Então, um dos filhos da minha mãe vai morrer. Então, para ela sentir a mesma dor do que a mulher sentiu também. Então, era um código muito louco. E, tipo, para fixar esse código, eles acabaram fazendo em pedras, esculpindo em pedras e colocando em todos os lugares da cidade, para as pessoas lerem como que era o código. Por exemplo, vinha pessoas de outras cidades para eles lerem e ver como que eram as leis ali, né? Então, aqui, expansão da Síria e dos caldeus, né? Então, a expansão da Síria, ela... Lembra que eu falei ali, aqui, que eles foram expandindo, né? Viraram cidades-estado e foram expandindo. Então, no início do primeiro milênio antes de Cristo, os assírios expandiram toda a Mesopotâmia, chegando a exigir tributos de outros países, egípcios, por exemplo. Em 729, conquistaram a Babilônia, reinando o rei Sargão II, atacando hebreus na Palestina e tornando-os escravos na Babilônia. Eles acabam destruindo o templo da Babilônia, da Palestina também, os assírios, né? E já no século 7 a.C., os assírios enfrentaram os caldeus, que são da Península Ibérica, e em 625 a.C., eles conquistaram a Babilônia. Viraram, assim, o segundo Império Babilônico. Então, assim, claro, como eu falei, eles não iam expandir pouco, o norte não foi o suficiente para eles. Então, eles acabaram dominando a Mesopotâmia, o Egito e a Síria e a Palestina. O último rei assírio foi o Uzurbanipal. Ele foi um dos mais violentos e sanguinários. O Assurbanipal. Ele é um tiozinho muito, muito louco. E ele foi responsável pela invasão do Egito. Mas ele foi sempre muito inteligente, e sempre quando procuravam ele sempre estava estudando alguma coisa. Então ele acabou criando a Biblioteca de Nínive, que é pesquisada até hoje pelos estudiosos para saber o que tinha. Lá tinha cartas, tinha decretos, tinham leis, tinham estudos, tudo feito em pedra de barro, né? Que é escrita cuneiforme, né? Com a morte do rei, aos poucos o Império Assírio acabou morrendo, né? E outros os reinos começaram a se rebelar. Ali, como eu falei, né? Do Hammurabi, né? Que ele acabou salvando os palestinos e devolvendo a Judéia para eles, né? Não, devolvendo a Palestina para eles, desculpa. O que mais? Em 612 a.C., o rei dos caldeus, Nabupassar, ajudou um povo do Planalto Ireliano, os medos, a destruírem a capital Nínive. Foi o fim do Império Assírio. Então, o Império Assírio morreu, né? E aqui a gente vê o Império Persa. Vai ser um pouquinho mais comprido, mas eu vou fazer em 2 minutos. Na obra da região, agora região do Irã, os persas fundaram um dos maiores impérios da antiguidade. Durante algum tempo foram dominados pelos Medas, do Planalto Iraniano, lembra que eu falei? No século VII, Ciro II, ou Ciro o Grande, liderou um avante persa contra os Medas, conquistando a Babilônia, Síria, Palestina e Ásia Menor. Foi o início do Império Persa e a dinastia Arquélida. Então, assim, tem um monte de documentários sobre o Império Persa, porque eles quebraram, assim, o que a gente acha que o Egito foi bom pra caramba e que os mesopotâmios foram bom pra caramba, o Império Persa detonou geral. Porque assim, ó, a 4000 tinha 2 tribos, né, do Planalto Iraniano, os Medos, que mais tarde eles vão vencer, e os persas do sul. Eles eram nômades e aos poucos acabaram virando fazendeiros e cultivavam. Mas eles precisavam de água e o Planalto era muito seco. Então o que eles fizeram? Olha como eles são muito inteligentes. Já em 3000 a.C., os Mogani, que eram engenheiros, olha só, engenheiros muito bons, porque engenheiro hoje em dia nunca iria conseguir
imaginar um negócio assim. O que eles fizeram? Eles se aproveitaram da terra, que a terra era inclinada assim. Então, o que eles fizeram? Eles pensaram, lá no Egito e na Mesopotâmia tem água, então essa água vai vir para cá. Eles tinham uma pedra, deixa eu encontrar o nome dessa pedra. Uma pedra angular persa. Eles colocavam um fio e essa pedra ficava rodando. Quando ela encontrava água, ela parava. E era uma rocha, assim. Eles quebravam aquela rocha e eles acabavam encontrando água lá embaixo. Então, eles começaram a fazer esse canal de irrigação muito, meu Deus. E era na horizontal. Então, era assim, e os canais de irrigação, eles iam pegando um por um. Enquanto eles faziam esse buraco aqui, a água passava por aqui e irrigava todos os pontos que eles criavam em cima, assim. É muito legal, meu Deus. Encheu os olhos das nações vizinhas e por volta de 700 eles foram unificados, né? Pela dinastia Aquemênida. O maior líder foi o Ciro, né? O grande, o Ciro II, e ele manteve o império pela sua destreza militar por ser um gênio, porque todas as nações que ele dominava acabavam amando ele, porque ele era muito legal. Ele se tornou um governante em 559 a.C. Em 554, ele já tinha derrotado todos os inimigos e criou uma capital chamada Parságida, que era um mix de várias culturas, assim como na Mesopotâmia que teve, né? Em 539, ele conquistou a Babilônia, que era a cidade principal da Mesopotâmia, né? E por ele sempre respeitar as culturas e as religiões, ele nunca escravizou. E quando ele chegou na Mesopotâmia, nos assírios que tinham aqui pegado os hebreus no reino da Palestina, ele liberou os hebreus, né? Quando ele acabou morrendo, em 530, ele foi sepultado em Parságida e o túmulo dele é maravilhoso. Procurem. Túmulo de Ciro. É muito legal. Começou uma guerra, porque ninguém era bom o suficiente como ele. Um primo distante dele, chamado Dário, acabou entrando no trono. E ele foi um bom construtor e ele queria uma cidade para ele, assim como o Ciro fez, né? Ele fez Persépolis, que é tipo a cidade persa, né? Em grego. Mais tarde ele tomou a Macedônia, que era um pedaço da Grécia, e a Grécia. Mas os espartanos, nessa época já tinha os espartanos, eles acabaram lutando com eles e os persas acabaram perdendo. Mais tarde ele morreu. E quem ficou no lugar dele? Xerxes, né? Dos 300, do filme 300. E ele tinha que impedir uma revolução lá no Egito, que eles estavam começando a se rebelar. E ele odiava muito os gregos por causa da morte do pai dele, que ele acabou perdendo e tal. Ele fez os gregos, um capitão grego, fez uma armadilha para ele. Ele acabou vencendo, queimou Atenas, tal. E ali eles ficaram com ódio mortal dos persas. Então, um capitão grego acabou fazendo arquitetando um plano de navio, né? Porque eles foram de navio. Então, ele fez um monte de navios ao redor e eles foram se fechando. Os persas não conseguiam fugir, então eles acabavam batendo em si próprios. E a escolta grega, ela tinha Quem jogou Assassin's Creed vai saber. Tinha um negócio na ponta do navio que quando batia nos outros navios, quebrava no meio. Então eles acabaram inventando isso só para os persas, né? Xerxes acabou perdendo e ele morreu alguns anos depois. Depois veio o filho dele, Artaxerxes, que foi o último imperador persa. Ele lidou com a rebelião no Egito e expulsou os gregos de Mênfis e morreu pouco tempo depois. E quem dominou depois dos persas foi Alexandre o Grande, né? Que mais tarde a gente vai ver sobre eles. Então é isso, tá, pessoal? Desculpa ser um vídeo um pouco longo. Beijos e até semana que vem.